Obrigado. Aproveitando, queridos, enquanto a criançada está se acomodando, nós queremos fazer um pedido encarecido aos pais que eu criei 4 filhos, então estou acostumado ao barulho de criança, não tem dificuldade. Mas tem muita gente que não passou por essa experiência. Então, o grito acaba perturbando a atenção e tudo mais. Então, o que nós pedimos aqui é que nós queremos que as crianças participem do culto. Se acontecer da criança começar a gritar, reclamar e a chorar muito alto, então, por gentileza, você pode sair por aquela porta, fazer a volta e entrar na sala do choro. É um lugar especial onde você pode ficar com sua criança. Tem uma tela que você vai acompanhar o culto e aí você fica feliz lá, chora lá, seu filho chora lá, o pastor chora também porque não consegue pregar direito. Então, no fim dá tudo certo com a graça de Deus. Amém? Gente, Êxodo capítulo 32, de 15 a 35. Dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Êxodo. O que é que nós vimos anteriormente aqui? Nós vimos que Deus tirou o povo do Egito, levou até o Monte Sinai, subiu para falar com Deus, Moisés subiu para falar com Deus e o povo ficou acampado. Moisés demorou a voltar e o povo chegou para Arão, que era o sacerdote, era o segundo no comando, e disse: cadê Moisés? Esse homem aí já faz 40 dias que ele subiu no morro, ele não voltou, quem sabe até morreu, e a gente precisa de líderes. Arão, faça deuses que nos levem até a terra prometida. E Arão, que era o sumo sacerdote e que deveria honrar a Deus e não fazer imagem nenhuma, ele disse: quem tiver ouro, passe para cá, especialmente os brincos nas orelhas. E os israelitas trouxeram muito ouro. Então Arão pegou, fez um bezerro de madeira, cobriu de ouro, revestiu de ouro, e disse: está aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. E então proclamou uma festa, e houve as festas naquela época, especialmente a esses deuses, eram festas que envolviam muita comida, bebida, dança e imoralidade, prostituição, libertinagem, valeu tudo, ninguém é de ninguém, era assim que funcionava. E era isso que aconteceu. Deus ficou muito irado com isso, e ia destruir o povo quando Moisés intercedeu pelo povo. E Deus disse: eu não vou destruir Moisés, mas desça, porque eles já estão fazendo coisa pior. Então, nós vamos ler aqui o que é que aconteceu quando Moisés desceu, tá bom? Então, vou dividir minha mensagem nas seguintes partes, para ficar mais fácil você acompanhar. Essa foi a introdução. Depois, eu vou falar sobre Moisés descer do monte com a revelação escrita de Deus, versos 15 a 16. Depois, a ira santa de Moisés, 17 a 20. Depois, a desculpa esfarrapada de Arão, de 21 a 24. Depois, o zelo radical dos levitas, de 25 a 29. Depois, a intercessão eficaz de Moisés, de 30 a 35. E algumas aplicações que eu vou fazer dessa passagem. Agora vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pelas crianças, obrigado pelos filhos da aliança. E como o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Nós também, Senhor, queremos abraçar os nossos filhos e criá-los no caminho do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que nós vamos agora expor. Pedimos que o Senhor esteja conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esteja com sua Bíblia aberta, acompanhando, porque eu vou seguir literalmente o que o texto está dizendo aqui. Verso 15. Moisés voltou-se e desceu do monte com 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas.
Essas tábuas, queridos, elas são chamadas de testemunho, tábuas de testemunho, porque elas funcionavam como testemunho da aliança de Deus com a nação de Israel. Deus tinha feito essa aliança com o povo e as tábuas continham os termos da aliança, que eram os 10 mandamentos, escritos frente e verso. E Deus deu a Moisés essas tábuas e ele desceu do monte com as 2 tábuas, uma em cada mão. Desceu porque Deus disse, volte porque lá a coisa está feia. Então, Moisés desce do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Verso 16 diz assim, as tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Esse verso 16 está aqui para dizer que não foi Moisés que criou aquelas leis. Porque poderiam pensar, Moisés passou 40 dias lá em cima conversando com Deus. E aí ele mesmo inventa essas leis. Não, essas leis, elas são de Deus. Deus não somente fez as tábuas, mas ele gravou, porque a palavra aqui estava escrito, no hebraico é mais, estava inscrito, estava gravado, foram gravação que Deus, o próprio Deus fez nas 2 tábuas da lei. A lei de Deus, os 10 mandamentos e todas as consequências dele não são invenção humana, mas palavra de Deus, originada nele, gravada em pedras pelo próprio Deus. Com as 2 tábuas, Moisés começa a descer o monte para encontrar-se com o povo. No meio do caminho, ele encontra Josué, que era seu ajudante fiel e que vai ser o seu substituto e que estava a meio caminho ali do monte. Moisés estava no topo, ele estava em algum lugar no monte. Os 2 se encontram. E aí, verso 17. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraial. Lá do meio do morro, quando os 2 se encontraram, eles ouviram o barulho lá embaixo. E Josué disse, está tendo guerra lá embaixo. Olha o barulho que estão fazendo. Olha os gritos das pessoas. Verso 18. Moisés respondeu, o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Porque Deus já tinha dito a Moisés o que estava acontecendo lá embaixo. Não é Josué, grito de guerra, não é gemido de pessoas que perderam a batalha, nem grito de vitória de quem desceu, mas é grito de gente que está na folia, é grito de farra, é grito de festa, é de bêbados, é isso que eu estou ouvindo. Verso 19. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. Aqui nós lemos que acabaram de descer e quando Moisés viu o que estava acontecendo, ele ficou muito irado. No hebraico, ele ardeu de raiva. Pegou fogo, Moisés, de tanta raiva que ele teve do povo. O que mostra que é possível, a ira em si é uma emoção. Ela só é pecaminosa quando ela vira ressentimento, quando ela vira desejo de vingança. Mas há momentos em que a ira é permitida e às vezes até necessária. A ira de Moisés aqui era uma ira santa. Por quê? Porque aquele povo estava afrontando a Deus, estava fazendo algo que Deus tinha dito que eles não deviam fazer. Na vida do crente, há momentos em que nós podemos nos irar. Efésios 4 diz, irai-vos e não pequeis, dizendo que é possível você se irar sem você cometer pecado. Em que situações? Quando, por exemplo, a verdade de Deus está sendo afrontada, quando o evangelho está sendo afrontado, quando uma mentira é dita contra Deus, quando pessoas que se dizem crentes, elas começam a fazer coisas erradas, é justo você se encher de ira, e essa ira ela deve ser usada
para resolver a situação, para buscar alguma coisa que possa resolver o problema que causou. Como Moisés aqui, nós vamos ver como a ira dele funcionou. Então, logo que Moisés viu o bezerro e as danças, ele ficou muito irado. Ele arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou o pé do monte. As tábuas representavam a aliança de Deus com a nação de Israel. Quando Moisés quebra aquelas tábuas, é como que dissesse: It's enough. Já era. A aliança de Deus com vocês, vocês quebraram a aliança de Deus. Quebraram logo nos primeiros 2 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e não lhes darás culto. Como Deus aborrece a idolatria. Queridos, até o dia de hoje, as pessoas tentam agradar a Deus e chegar a Deus através de imagens, através de ídolos. Todas aquelas religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, têm as suas imagens, têm os seus ídolos, que são proibidos por Deus. Essas pessoas nunca poderão chegar diante de Deus. Aqui no Ocidente, que já foi muito cristianizado, não existe, poucas religiões desse tipo, com imagens, mas o catolicismo romano, que é a maior das religiões, nesse sentido, dentro da cristandade, continua a buscar a Deus, a adorar a Deus através de imagem de santo, através de ídolos mudos, procissão, peregrinação a lugares onde existem imagens. Recentemente, o catolicismo levantou a maior imagem do mundo de Vossa Senhora, não sei de quê, eu não sei o nome, mas enorme, enorme, enorme. Eu creio que foi lá em São Paulo, onde tem uma grande basílica que abriga esse tipo de imagem. Deus aborrece esse tipo de coisa. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Então, Moisés quebra as tábuas da aliança, porque elas representam o acordo de Deus com o povo, que o povo acabou de quebrar. E o verso 20, olha mais. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou. Lembra que ele era feito de madeira, coberto de ouro. Queimou e o reduziu a pó. Reduziu a pó quer dizer, ele moeu o ouro derretido junto com a madeira, até que virasse um pó fininho, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Nós vemos lá em Deuteronômio, que é o trecho paralelo, que isso foi derramado num ribeiro que descia do Monte Sinai e regava a terra. Era de lá que o povo de Israel bebia. Moisés pegou aquele pó que ele moeu do bezerro e jogou lá na água, e pegou o povo de Israel pelo pescoço e disse: cada um de vocês vai beber disso aqui. Não é? Eu estou dramatizando. Mas o fato é que o povo de Israel bebeu aquilo ali. O que é que isso significa? Pense bem. O ouro derretido virou suco, né? Suco de bezerro, e Moisés disse: vocês vão beber. Eles beberam, aquilo veio, desceu para a barriga, foi para o intestino e foi para onde? Excremento humano. É como se Moisés estivesse dizendo: vocês estavam adorando isso aqui. É isso que esse bezerro é. Nada mais do que isso. Então, todo esse ritual, quebrar as tábuas, torrar o bezerro, beber o pó, era dessacralização daquele que Israel pensava que era um ídolo, que pensava que era Deus. É Deus falando através de Moisés, dizendo: vocês não estão vendo que isso aqui não é um Deus? Isso aqui é uma invenção humana. Que Deus é esse que pode ser quebrado, torrado, moído, servido como água e vai como excremento? Que Deus é esse? Vergonha total pela tolice de Israel, e mostrando que esse Deus não era absolutamente nada. E é isso que Deus pensa das imagens, das figuras, dos ídolos que as pessoas levantam para querer adorá-lo. Do verso 21 em diante, nós temos
a desculpa esfarrapada de Arão. Olha só, 21 a 24. Depois Moisés disse a Arão, quando terminou essa cerimônia toda, Moisés disse: Arão, você pensa que eu não vou falar com você? Vem cá. O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão, você era responsável por esse povo. Por que você fez isso, induzindo o povo a esse pecado tão grande contra Deus? Você tinha ódio desse povo, você tinha mágoa desse povo, por que você fez isso? A resposta é que Arão fez isso para agradar o povo. Era um líder fraco. Em vez de dizer, não vai ter adoração de bezerro aqui em Israel, nós temos um Deus e Moisés é o seu mensageiro, ele vai descer do monte, a gente tem que esperar. Em vez de tomar uma posição firme com relação à idolatria, Arão se comprometeu por amor, temores humanos e por querer agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Oh, irmãos, quantas vezes isso acontece? A gente quer agradar as pessoas, acaba fazendo o que é errado, induzindo ao erro, induzindo a caminhos errados. Por isso que a palavra de Deus diz, lá no Salmo 1, feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, longe desses caminhos devemos viver. Arão deveria ter dito ao povo, nós não somos como os ímpios, nós temos um Deus, e ele disse na sua lei que nós devíamos adorá-lo e a ele somente. Por que você fez isso, Arão? Moisés responsabiliza Arão aí no verso 21. Olha a resposta de Arão. Não fique irado, meu senhor. Ou seja, que é isso, Moisés? Que é isso? A coisa não é tão... Chamou de senhor. Moisés era o irmão mais velho. Arão era mais moço. Chamou Moisés de senhor porque sabia que além de ser seu irmão, Moisés era o grande líder de Israel. Senhor, não fique com raiva, não. O senhor não acha que... Não, também não é assim, né, Moisés? Convenhamos, né? Não fica com raiva, não foi. E aí deu quatro desculpas. Primeira, você sabe que esse povo é propenso ao mal. Moisés, não fica com raiva de mim. Esse povo, você sabe que qualquer oportunidade, ele faz o que não presta. Não faz, a culpa é desse povo, que é malvado, é inclinado ao mal. Era verdade isso? Era. Porque Israel era propenso ao mal. Você é propenso ao mal. Eu sou propenso ao mal. Mas isso não é desculpa para você se omitir. Dizendo, você sabe que esse povo é propenso ao mal, era como se Arão dissesse, mas eu não. Mas eu não. Ele também era propenso ao mal. Ele também era. Ele tenta colocar a culpa no povo daquilo que aconteceu, que é a desculpa número 2, não é? Verso 23. Pois eles me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. E agora ele continua e está colocando a desculpa número 2, está colocando a desculpa no povo, a culpa no povo mais uma vez. Dizendo que foram eles que tiveram a ideia original dos deuses. Moisés, eles disseram assim, Arão, eles disseram para mim, Arão, faz 40 dias que Moisés está lá em cima. A gente não sabe se ele morreu, a gente não sabe se ele desistiu e fugiu. E nós ficamos sem liderança aqui, estamos 40 dias parados aqui. Então, vamos andar. Nós precisamos de um Deus, nós precisamos de deuses, precisamos de gente que nos guie até a terra prometida. E você é sacerdote, você lida com as coisas espirituais. Tome uma decisão. E aí, então, Arão diz, por isso eu fiz, por isso, então, nasceu o bezerro de ouro, mas a culpa é do povo. Terceiro lugar, terceira desculpa de Arão, está no verso 24. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. E eles os deram para mim. E eu lancei no fogo e saiu esse bezerro.
Moisés, eu não tenho culpa de nada, porque quando esse povo pediu para fazer deuses, eu me lembrei lá do boi Apis, lá do Egito, durante os anos que a gente viveu lá adorando aquele boi. Então, eu imaginei que a melhor coisa era fazer um bezerro. Então, peguei o ouro e joguei no fogo. E aí, plim, pareceu um bezerro. Né? Não é isso que ele está dizendo aqui? Eu lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. A culpa é do fogo, Moisés. Não é minha, não. Eu joguei lá no fogo, né, pensando o que é que ia sair, e de repente o fogo produziu o bezerro. Quando a gente é confrontado por Deus, e a gente está com medo do castigo, e a gente quer se livrar, a gente dá todo tipo de desculpa. A culpa é do vizinho, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do chefe no trabalho, a culpa é do colega de trabalho, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é de Deus. A gente tem que enfrentar as nossas responsabilidades, não é assim que nós resolvemos os nossos pecados e não é assim que nós nos reconciliamos com Deus. Arão devia ter feito uma confissão sincera e dizer: eu pequei porque eu fui covarde, eu tive medo do povo, eu queria agradar ao povo e fiz o que não era certo. Eu devia ter ficado firme e fiel. Perdão, Senhor, perdão. E ele seria perdoado. Aqui não diz, mas em Deuteronômio, na passagem paralela, nós lemos, eu vou ler para vocês, diz o seguinte, está lá em Deuteronômio 9, 19 a 20, que é paralelo a isso aqui. Lá diz assim, Moisés dizendo: o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por ele ao mesmo tempo. Deus, quando ouviu as desculpas de Arão, partiu para destruí-lo, porque não eram desculpas, nada justificava. Só não destruiu porque Moisés disse: Senhor, pera. E intercedeu por Arão. E Deus deixou Arão viver. Ele foi castigado, Arão, pelo que fez? Ele foi. E qual foi o castigo de Arão? Não entrar na terra prometida. Ele morreu antes de chegarem na terra prometida, como castigo que Deus deu por causa do episódio do bezerro de ouro. Então, pecado tem consequências, gente. Pecado tem consequências, por mais desculpa que você queira dar. Vamos agora para a minha quarta parte, e aí estamos chegando no fim. Como eu sempre digo, não acredite quando o pastor está dizendo que está chegando no fim, porque nunca é. Sempre tem mais, né? Mas do verso 25 a 29, o zelo radical dos levitas. Vamos ler a partir do verso 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial, estou no verso 25 e 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Verso 25. Moisés viu que o povo estava sem controle, como eu disse, liberou geral, ninguém é de ninguém. Cachaça à vontade, vinho, bebam à vontade, pulem à vontade, gritem à vontade. Todas as paixões, desejos carnais do coração estavam sendo satisfeitos ali. Era uma orgia no meio do povo de Deus. Por quê? Porque Arão tinha deixado o povo solto, porque o culto ao bezerro era daquela forma. O bezerro era símbolo de fertilidade. E a encenação dessa fertilidade acontecia quando os adoradores tinham relações sexuais em frente do bezerro, ou quando as sacerdotisas do bezerro tinham relações sexuais com os adoradores. Era isso que estava acontecendo ali. E isso aqui, veja no final do verso 25, era para vergonha no meio dos inimigos. Os povos pagãos veriam aquilo ali e zombariam de Israel. O que é que Moisés faz? Ele se coloca em pé à entrada do arraial e faz uma convocação.
quem é do Senhor, venha até mim. Quem de vocês discorda do culto ao bezerro? Quem de vocês não participou dessa orgia, dessa idolatria, que não quebrou o primeiro e o segundo mandamento? Venham para o meu lado. E veio a tribo de Levi, que era a tribo de Arão e era a tribo de Moisés. Vieram e se colocaram à disposição do lado de Moisés. Saíram do meio do povo e ficaram com Moisés ali na entrada do arraial. Verso 27. Aos quais Moisés disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Que tarefa terrível Deus deu aos levitas. Eles deviam pegar a espada e passar de tenda em tenda, de lugar em lugar, e onde houvesse pessoas tendo relações, pessoas embriagadas, pessoas se curvando na direção do ex-bezerro, porque a essa altura Moisés já tinha destruído, mas o povo tinha continuado a festa. Então os levitas não devia escapar ninguém. E Moisés disse mais adiante, Moisés diz: mate o seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Se tiver familiar, você tem que amar mais ao Senhor do que o seu familiar idólatra. Se a sua mulher estiver envolvida no bezerro de ouro, ela deve ser morta também. Deus decretou a pena de morte no arraial para aqueles que eram idólatras. E diz aí que naquele dia morreram 3.000. Verso 28. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram os 3.000 homens. Os levitas amavam mais a Deus do que os seus amigos, os seus parentes e os seus vizinhos. Pois Deus tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Consagrem-se diante de Deus, cada um contra seu filho e contra seu irmão. Ou seja, dediquem-se a Deus completamente, ainda que isso signifique separar-se da sua família, dos seus amigos e dos seus irmãos, que era o caso ali. O povo estava dividido, uma parte adorando o bezerro de ouro e uma parte ao lado de Deus. De que lado você está? Se clamássemos hoje: venham para cá os que são do Senhor, os que estão totalmente consagrados e dispostos a renunciar tudo que são, tudo que têm, para seguir ao Senhor, ainda que inclua se separar de família, irmãos e amigos. Quantos de nós de verdade faríamos isso nessa manhã? Quantos de nós de verdade nos consagraríamos ao Senhor? Quantos de nós amaríamos ao Senhor de todo o nosso coração e acima de todas as coisas? Porque esse mandamento permanece, gente. Não para matar o amigo, o vizinho que está contra e que é idólatra, mas para, se chegar o momento em que você tiver de escolher entre seguir a Deus e seguir o povo, a multidão, a família idólatra, imoral, que está longe de Deus, que esteja disposto a seguir a Deus, ainda que isso exija um grande sacrifício. E vamos terminar agora com a intercessão eficaz de Moisés, do verso 30 até o verso 35. Como eu disse para vocês, eu gosto de dizer as partes que eu vou pregar, que aí vocês ficam contando quantas faltam, né? Para ficar mais tranquilo, saber quando é que eu vou terminar. John Wesley, ele disse uma frase interessante, aqui, parágrafo só para a gente... Ele disse que toda pregação, ele estava argumentando a favor de os pastores pregarem menos, que as pregações fossem curtas. E ele disse o seguinte: se a pregação é boa, ela vai ser curta. E se for ruim, ela tem que ser breve. Não é?
Então, de todo jeito, é sempre melhor uma pregação mais curta. E é o que a gente às vezes tenta fazer, mas não consegue, né? Mas de qualquer forma está aí. Do verso 30 a 35, Moisés intercede eficazmente pelo povo. No dia seguinte, estou lendo agora o verso 30. No dia seguinte, festa já terminou, todo mundo de ressaca, gente morta no arraial, gente caída, ex-bêbada, família já pensando na separação. É o que acaba, é o que resta da farra. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Percebem a grandeza desse líder? Ele vai subir no monte para pedir a Deus para não destruir o povo pelo pecado que o povo havia cometido. Ele tinha ficado irado com o povo no dia anterior. A sua ira ardeu como fogo. Mas essa ira agora, no dia seguinte, dá lugar ao amor que ele tinha pela nação de Israel. Um amor que se expressa numa ação. Ele vai subir ao monte, orar ao Senhor, porque talvez Deus vai propiciar o pecado de vocês. O pecado de vocês é muito grande, mas eu vou interceder por vocês. Como eu disse, é possível uma ira santa. Mas lembre o que diz lá, Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Foi o que Moisés fez. Ficou irado naquele dia, no dia seguinte, cheio de amor e de compaixão por aquele povo, compaixão daquele povo caído, quebrado, de ressaca, bêbados, mal vestidos, maltrapilhos, machucados. Vocês cometeram um grande pecado, mas eu amo vocês. E a única coisa que eu posso fazer agora é subir ao monte e pedir que Deus perdoe vocês, porque eu sei que Ele vai querer destruir vocês. E diz o verso 31, Moisés voltou ao Senhor, sobe o monte, vai lá no pico do Monte Sinai, fala com Deus, chega lá e diz: ó Senhor, o povo cometeu o grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Ele começa confessando os pecados. O povo pecou diante de ti. E pecou grandemente. O povo quebrou os teus mandamentos, fez um bezerro de ouro. Eu sei disso, Senhor. Eu sei que eles merecem a destruição. Verso 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Agora Moisés intercede, ele começa dizendo: eu sei que eles fizeram um grande pecado, eles merecem a morte, mas Senhor, eu peço ao Senhor que perdoe esse povo. Por causa do teu grande amor, por causa da tua aliança, tenha misericórdia com esse povo desobediente, imoral, que fez um idólatra a esse povo. Eu sei disso, mas eu peço que o Senhor perdoe o pecado deles. E se o Senhor não quiser perdoar, risque o meu nome daquele livro que o Senhor tem. Tira meu nome de lá. Isso mostra a intensidade do amor de Moisés por Israel, ao ponto de dizer: troca meu nome pelo nome de Israel. Do teu livro não tira o nome de Israel, mas tira o meu. Eu me coloco no lugar deles. Eu peço ao Senhor que faça isso comigo. Deus não tem um livro no qual ele escreve, né, que ele pega a caneta e todo dia ele escreve o nome de um, pega a borracha, apaga o nome de outro, dependendo da conduta de cada um. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso quer dizer que Deus tem na memória, Deus sabe exatamente quem são aqueles que Ele escolheu desde a fundação do mundo. Esses nomes estão diante do Senhor. E Moisés queria que, de alguma maneira, Deus alterasse aquilo ali. Olha a resposta de Deus. No verso 33. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar que falei a você.
Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. A resposta de Deus ao pedido de Moisés, que tirasse o nome dele do livro da vida, foi essa: Moisés, sou eu, o livro é meu, sou eu que decido quem está no livro, quem vai ficar, sou eu que faço isso. Então, não lhe compete pedir esse tipo de coisa. Isso não é questão de oração, porque o livro é meu. E estou elaborando aqui, desde a fundação do mundo, eu sei quem são aqueles que eu escolhi para a salvação. E além do mais, eu não vou riscar o nome, seu nome, porque você não pecou contra mim. Quem eu deveria tirar o nome era Arão, e era o nome do povo de Israel. Não tirei porque você está intercedendo, você está pedindo por esse povo. Pedindo por esse povo. Mas quem decide sou eu. Eu tiro do meu livro aquele que pecar. Mais uma vez, Deus não tem um livro onde todo dia ele escreve quem fez uma coisa boa e no dia seguinte risca aquele nome porque a mesma pessoa fez uma coisa ruim. Não existe isso. Apenas quer dizer, fala do favor de Deus para com aqueles que guardam seus mandamentos e do desprazer de Deus com aqueles que desobedecem ao seu mandamento. Mas há um sentido em que isso aqui é verdade. Por exemplo, se eu chegar para o presbítero Alex e disser, se você quebrar os mandamentos de Deus, se você negar a Cristo, se você abandonar o Evangelho e você for adorar outros deuses, você vai para o inferno. Está certo ou errado o que eu estou dizendo? Está absolutamente certo. A questão, não estou entrando no mérito se Alex era convertido ou não. Eu estou dizendo para ele que se ele abandonar a Cristo, ele vai para o inferno. E é verdade. Então, esses trechos aqui da Bíblia que falam de riscar do livro, eles não estão entrando na questão se a pessoa é eleita ou não. Estão só dizendo aquilo que é externo. Se você pecar contra Deus e abandonar Deus, você vai ser riscado do livro dele. E é o que vai acontecer, de fato, se alguém fizer. Se alguém fizer isso, não é que perde a salvação, agora nós sabemos, é que nunca, na verdade, foi salvo. E a primeira oportunidade, ele demonstra isso. Então, Deus disse, eu é que cuido do meu livro. Em seguida, Deus disse a Moisés, aqui nós estamos vendo as respostas da oração de Moisés. A oração de Moisés, Senhor, perdoa esse povo, senão risca meu nome do livro da vida. Resposta de Deus, não é da sua conta o livro da vida, não é meu, sou eu que escrevo e sou eu que apago. Mas conduza esse povo para o lugar que eu falei. Ou seja, está perdoado. Vai embora, leva o povo para a terra prometida. Eu vou mandar um anjo para ajudar você, Moisés. Provavelmente uma referência àquela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Agora, isso não quer dizer que eu não vá castigar o povo. Eu não vou destruir Israel. Eu não vou destruir Israel. Mas eu vou castigá-lo. E no livro de Deuteronômio, nós lemos no paralelo que Deus mandou uma praga que atingiu milhares de pessoas morreram por conta da praga que Deus mandou como castigo pela idolatria do povo. Pecado tem consequências, gente. Deus perdoa, mas as consequências geralmente permanecem. Se você dirigir bêbado e você atropelar uma pessoa, você vai preso. Na prisão você se arrepende de verdade. Pede perdão a Deus por ter se embriagado. Deus vai perdoar você, mas não vai tirar você da cadeia. Você vai cumprir seu tempo, você vai sofrer as consequências daquele ato que você fez. Você cometeu adultério. Sua esposa, indignada, pediu divórcio e foi embora. Você se arrependeu do que fez. Chora, pede perdão a Deus, mas em muitos casos, a esposa não vai voltar.
você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. Por isso que você deve pensar muito seriamente antes de cometer um pecado. Às vezes o pecado parece gostoso, parece alguma coisa que satisfaz, ele vai fazer isso por um pouco tempo, mas depois ele vai, aquele gosto gostoso na boca, ele vai virar um gosto amargo e você vai passar as consequências. Deus leva essa questão do pecado muito a sério. Como diz o último versículo, assim o Senhor feriu o povo com a praga, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito e que disse que não foi ele. Mas Moisés, que escreveu isso aqui, sabia muito bem quem foi. Gente, eu quero terminar de verdade agora, viu? Com algumas aplicações. Primeiro, vejam como Deus aborrece o culto à imagem de escultura. Deus aborrece. Ele detesta, ele não aceita e no final ele castiga. Tem apenas 3 coisas que Deus permitiu. Ajudas visuais, eu já mencionei isso aqui. As 3 ajudas visuais que Deus permite no culto: a água do batismo, o pão da ceia e o vinho da ceia. São os 3 elementos físicos que nos lembram da morte de Cristo e da aliança de Deus conosco. Fora isso, nós não usamos absolutamente mais nada. Não usamos incenso, não usamos vela, não usamos qualquer outra coisa que as pessoas inventam para o culto, porque ficamos apenas com aquilo que Deus disse que era para ser usado. Segunda aplicação, nós devemos amar ao Senhor mais do que parentes, família e amigos. Queridos, essa passagem, essa mensagem de hoje é para dizer que Deus quer que você o ame de todo o coração, e que de toda a alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, acima de todas as coisas. E isso inclui família também. Você deve amar a Deus mais do que você ama qualquer outra pessoa no mundo. Essa passagem nos ensina isso. Terceiro lugar, se você pecar, não venha com desculpas esfarrapadas diante de Deus. Não venha porque Deus não vai aceitar as desculpas. Você pode tentar enrolar, pensa que você vai driblar aquilo diante de Deus. Deus conhece o íntimo do seu coração. A melhor coisa que você faz quando você peca é você, com sinceridade, assumir a responsabilidade, pedir perdão diante de Deus. E Ele vai perdoar sim. E por último, eu queria só dizer, Moisés é uma figura de Cristo. Moisés se oferece em lugar do povo. Moisés intercede pelo povo. E com isso, nós temos uma analogia linda do nosso Salvador Jesus, lá no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Você não é destruído, porque você tem um defensor à direita de Deus. Você não é castigado, porque você tem alguém intercedendo por você. Eu ainda não fui destruído e jogado à morte, porque o meu Salvador Jesus intercede por mim. Toda vez que eu faço uma coisa errada, o Pai diz a Cristo, olha o que está acontecendo lá embaixo. Olha a besteira que Augusto está fazendo. E então o Senhor Jesus se apresenta diante do Pai e diz, mas eu morri por ele. Aquela culpa, Pai, que o Senhor está vendo, aquele pecado já foi perdoado. E eu ofereci a minha vida que os cravos por ele. Então perdoa Augustus, disciplina Augusto, mas traz ele de volta, mas não o lance na condenação eterna. Não risca o nome dele do livro da vida. É assim e é a razão pela qual nós continuamos hoje. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Já convidar o grupo de louvor a vir à frente. Vou esperar eles chegarem, porque eles querem orar também. Oremos. Nosso Deus, nós te damos graças porque Tu és um Deus zeloso, santo e justo.
mas também Tu és misericordioso, generoso, paciente, clemente, que perdoa o pecador arrependido e quebrantado. Nessa manhã eu oro por aqueles que estão em pecado aqui, para que o Senhor quebrante os seus corações, para que eles possam vir a Ti confiados no mediador, que é superior a Moisés, que é o Senhor Jesus, e que possam confessar o pecado, se reconciliar, restituir, restaurar as consequências que o pecado trouxe. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.